Salve, salve, pessoal do Colégio Brasília, tudo bem? Vamos lá, pessoal do terceiro ano. Hoje a gente vai ver, na verdade, um assunto bem diferente daqueles que a gente estava acostumado, tá? O assunto que nós vimos nas aulas passadas se referia a gases. Eu acabei de ver agora, aulas 17 e 18 não são misturas gasosas. Então, vamos corrigir aqui. Então, eu tenho aqui o quê? Fórmulas. Vamos corrigir, hein? Fórmulas químicas, tá bom? Tá? Então, eu já sei o que vocês estão pensando. Vocês estão pensando, meu, deve ser muito difícil isso aqui. Não, muito pelo contrário, é facinho, tá? Há muitas vezes as continhas que são um pouquinho chatas, mas o assunto não é difícil. Isso aqui também está no caderno 3, ok? Então, o primeiro exercício que a gente vai resolver, isso aqui é na base de exercícios, tá? O primeiro exercício que a gente vai resolver, esse aqui é exercício 1, página 800. Ele fala assim, o sulfato férrico, que é isso aqui, tá? Ele já deu a fórmula pra gente. É utilizado no tratamento de água potável. Ele pergunta, qual que é o teor de ferro? Teor, gente, teor, na verdade, é porcentagem, tá? Qual que é a porcentagem massa de ferro nesse composto? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu tenho que ter as massas tabeladas, que são aquelas massas que são dadas em gramas por mol. Então, o que que acontece? Ele deu aqui a massa somente do ferro e deu a massa total da substância inteira. É o que a gente precisa. Então, quanto que pesa a substância inteira? Não pesa 400 aqui, 400. Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer assim. 400 gramas por mol tal, corresponde a tudo. Tudo é quantos por cento? 100. Então, se tudo, 400 gramas, é 100%, quanto que é a porcentagem só do ferro? Então, a porcentagem só do ferro aqui vai ser quanto? Vai ser um valor aqui a ser descoberto. Quanto que é a massa de cada ferro? Não é 56? Você vai fazer 2 vezes 56. Então, 2 vezes 56 está te dando aqui quanto? 112 gramas. Beleza? Ficou fácil agora, hein? Então, corta grama com grama, a resposta vai sair em porcentagem. Eu vou fazer uma simplificação aqui. Qual seria? 400 dividido por 100 vai te dar 4. Então, você teria 4 vezes a porcentagem, que é igual a 112. Ou seja, a porcentagem do ferro, aqui em massa, vai ser quanto? 112 por 4, que vai dar cravado quanto? 28%. Está aqui. Resolvida a primeira questão. Letra C. 28%. Muito fácil. Bom, as questões 2 e 3 são bem facinhas. Elas se referem a essa estrutura aqui, que é a estrutura de uma molécula, tá? Chamada butano-diona. Então ele fala, a ilustração representa um modelo tridimensional, tá? Da molécula da substância chamada butano-diona. Por que é butano-diona? Primeiro, 1, 2, 3, 4 carbonos. Como que eu sei? Aqui, bolinhas pretas, carbono, que pesa 12. Daí, então, but são 4. Daí, por que ele fala diona? Ona significa qual função orgânica? Função cetona, que seria C dupla O. Por falta de uma, eu tenho quantas? 2. Entenderam por que butano-diona? Daí, a bolinha vermelha é o oxigênio, que a gente já deu uma olhadinha ali. E a cinza, aqui que parece um branquinho encardido, né? São os hidrogênios, tá? Então, eu tenho aqui a estrutura da molécula. Agora a gente vai transformar, exercício 2, ele quer o quê? A fórmula molecular. Então, vamos lá. Fórmula molecular eu vou chamar de FM maiúsculo, tá? Porque depois a gente vai ver que tem a fórmula mínima. E a fórmula mínima a gente vai escrever com FM minúsculo. Então, a fórmula molecular. Qual que é a ordem que eu sigo quando eu tenho uma substância formada por carbono e outros elementos, ou seja, uma substância orgânica? Então, essa é uma dica para vocês. Vocês podem usar a sequência do Chomps. Olha aqui,
Parece até um velho amigo, né? Um chomps. Então, ó, olha aqui a sequência. A sequência vai ser qual? Primeiro o carbono, depois hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e o resto. O resto que a gente fala aqui é fósforo e enxofre, que de vez em quando aparecem, tá? Então, vamos ver os carbonos. Primeiros carbonos. Lembra que era Butch? Então, 1, 2, 3, 4 carbonos. Ok? Hidrogênios. Lembra que é esse acinzentado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6. Quantos oxigênios? Lembra que era diona? Ou seja, eu tenho 2 oxigênios, tá? Tranquilo, hein? Fácil demais. Beleza? Daí ele pergunta aqui, ó, de novo essa história de teor. Ele gosta, hein? Então, ó, calcule a porcentagem de carbono. Então, ó, relembrando, teor é a mesma coisa que porcentagem de carbono nessa substância. Para saber a porcentagem só do carbono dentro de tudo isso aqui, eu tenho que saber a massa de tudo isso aqui. Ou seja, eu tenho que descobrir o quê? A massa molar. Então, vamos lá. Massa molar do C4H6O2 vai ser igual ao quê? Quantos carbonos eu tenho aqui? 4. Então, você vai fazer 4 vezes 12. Estou tirando daqui, ó, 12. 12U, ou gramas por mol, a mesma coisa. Mais o quê? Não é 6, aqui não são 6. Você vai fazer 6 vezes 1. Mais o quê? Mais os oxigênios, eu tenho 2. Então, vão ficar 2 vezes cada oxigênio 16. Quanto que vai dar tudo isso? Ó, como ele quer só a massa, a porcentagem do carbono, eu vou separar aqui. Então, ó, lembra que é 4 vezes 12 aqui, que é do carbono? Então, aqui está dando quanto? 48, ou seja, a massa do carbono aqui, 48, que eu vou precisar depois. Aqui, a massa total dos hidrogênios dá 6 e a massa total dos oxigênios dá 32. 32 com mais 6 dá 38. Com mais 48, tá? Vai dar quanto cravado? 86 gramas por mol. Se você não colocar a unidade aqui, não tem problema, isso é relevante. Então, ó, aqui 86 gramas, que é a massa total de um mol dessa molécula aqui inteira, é tudo. Tudo é quantos por cento? 100. Quanto que é a massa só do carbono? 48. Então, ó, 48 gramas vai ser quanto? X ou P. Vou colocar a porcentagem do carbono, tá bom? Fazendo a continha, vai ficar 4.800 por 86, não vai dar um número inteiro, tá? Então, a porcentagem do carbono aqui vai dar quanto? Quase 56%. Dá, na verdade, 55,8%. Combinado? Fácil, hein? Muito fácil, tá? Vamos terminar então? Então, ó, mais 2 exercícios. Esse próximo aqui é muito fácil, hein? Até eu sei fazer. Olha só que moleza, hein? Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui a folhinha. Produção, ajeita aí. Ajeitou. Perfeito. Perfeito. Ótimo. Vamos lá. Ele fala aqui, na questão 4, que ainda é da página 800, ele fala que a combinação entre o nitrogênio e o oxigênio pode originar diferentes óxidos. Óxidos são substâncias binárias, ou seja, quantos elementos tem? 2. E o da direita, o mais negativo, é o oxigênio. Entre os óxidos nitrogenados aqui, tá? Qual aquele que apresenta em sua composição o maior teor ponderal? O cara falou bonito, hein? É a mesma coisa, é porcentagem. Qual deles tem a maior porcentagem de nitrogênio? Esta é a pergunta, tá? Então, não precisa fazer conta, hein? Que maravilha, hein? Por que não precisa? Porque a gente vai fazer uma previsão. Vamos lá. Olha, 1 nitrogênio para 1 oxigênio. Aqui, na letra B, eu tenho 1 nitrogênio para 2 oxigênios. Tá na cara que aqui a massa total dos oxigênios é muito maior que aqui. Ou seja, a porcentagem massa do nitrogênio aqui, ó, porcentagem massa do nitrogênio aqui é bem menor que esse aqui. Então, até agora, quem está ganhando? Ó, esse daqui tem maior porcentagem massa, porque eu tenho 1 para 2.
Aqui eu tenho um nitrogênio para 2 oxigênios. Aqui eu falei errado, aqui eu tenho 1 para 1, tá bom? Aqui, vamos lá. Aqui eu não tenho 2 nitrogênios para 1 oxigênio. Então aqui, muito pelo contrário, aqui eu tenho uma massa muito maior de nitrogênio. Então, até agora, quem está perdendo aqui? Esse daqui está perdendo, não ganhou. Esse daqui estava ganhando, foi ultrapassado por esse. Aqui a proporção é 2 para 1, tá bom? Então, esse tem maior porcentagem. Agora, vamos lá. Aqui não é 2 para 3? Quem tem maior massa de nitrogênio? É 2 para 1 do que 2 para 3. E aqui piora ainda. Aqui ó, ficou 2 para 5. Então, resposta letra C. Fácil, fácil, hein? Tá? Agora, o que ele está pedindo nessa questão 5? Ele está pedindo a fórmula mínima. Para explicar a fórmula mínima para vocês, eu não vou fazer direto. Eu vou fazer aqui, eu vou dar um exemplo, tá? Depois eu resolvo aqui embaixo o exercício. Depois, tá? Então, o que acontece? Ó, eu vou pegar a substância orgânica mais importante de todas. Qual que é? Vocês sabem. É o benzeno. Tá aqui o benzeno. Uma das maneiras da representação dele. Se você não quiser, se representa assim. Para nós vai ser mais útil esse aqui, ó. Então, em cada vértice aqui, eu tenho um carbono. Estão lembrando disso? Cada vértice eu tenho um carbono. Então, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tá? Carbono pra caramba, hein? E aí, o que caracteriza tipicamente o benzeno? São as ligações duplas alternadas. Então, você faz uma dupla simples, dupla simples, dupla simples. E aí você completa com as ligações. Quantas ligações sempre o carbono faz? Ele sempre faz 4 ligações. Então, se esse daqui está fazendo 3, ó, tem 3 tracinhos em volta dele, falta um hidrogênio. Um aqui, um aqui, um aqui. Opa, capricha. Um aqui e outro aqui. Beleza? Então, tá aqui a fórmula prontinha, a fórmula estrutural prontinha do benzeno. Como ficaria a fórmula molecular dele? Ficaria, ó, C6H6. Pode contar. Para cada carbono tem um hidrogênio. Então, se você pegar 1 mol, presta atenção agora, 1 mol de benzeno, quantos mols você teria de cada elemento químico? Você teria 6 mols. 6 mols de quê? De átomos de carbono, tá? Mais o quê? Mais 6 mols, tá? De quê? De átomos de hidrogênio. Ou seja, se você falar uma molécula de benzeno, você tem 6 átomos de carbono. Só que para esse assunto aqui, quando a gente quer determinar fórmulas, a gente não fala em átomos, a gente fala sempre em mol. Então, se eu pegar 1 mol disso aqui, eu tenho 6 mols de carbono e 6 de hidrogênio. Joinha? Se eu quiser a fórmula mínima, o que é a fórmula mínima? É a fórmula simplificada. Então, eu iria dividir isso aqui pelo maior número possível aqui. Qual que seria nesse caso? Seria 6. Como que ficaria a fórmula mínima? Ficaria C1H1. Ou seja, a fórmula mínima é a fórmula molecular reduzida, tá bom? Tem algumas substâncias, como por exemplo, H2SO4. Dá para simplificar? Não dá. Dá no máximo para dividir por 1, certo? Então, a fórmula mínima continua sendo a mesma que a molecular. Esta é a fórmula molecular e esta daqui é a fórmula mínima. Não é que não dê para simplificar, que não exista a fórmula, no caso, mínima. Ela existe sim, tá bom? Ela existe, mas é igual. Nesse caso, deu para simplificar. Vamos para o exercício? Então, ele fala o seguinte, ó. O óleo de fígado de bacalhau, uma delícia, hein? É uma grande fonte de beta-caroteno, ou seja, vitamina A, tá? Essa substância tem papel essencial na visão, vocês já sabem disso. Uma amostra de 14,3 gramas desse óleo aqui apresenta a seguinte quantidade de mols de átomos. Então, eu vou fazer de uma maneira bem simplificadinha aqui, ó. Seguinte, ó, ele fala o seguinte. Quanto que eu tenho de carbono
na composição dessa massa aqui. Eu não vou usar a massa, hein? Vocês vão ver que não precisa. Que eu vou transformar tudo em mol. Já está em mol, eu só vou simplificar. Quantos mols eu tenho de carbono? 1. Então eu vou pegar isso e vou escrever assim, ó, C1. Quantos mols eu tenho de hidrogênio? 1,5. Então eu vou escrever H1,5. Oxigênio, quanto que eu tenho? O005. Por que eu não posso deixar a fórmula assim? Eu não posso deixar a fórmula assim porque, na verdade, ela não tem números inteiros. Tá? Todos os números são inteiros. Todos têm que ser inteiros, não pode ter com vírgula. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e dividir pelo menor para tentar transformar todo mundo inteiro. Se der certo, beleza. Se todo mundo ficar com o número inteiro, ótimo. Se não, a gente vai recorrer a outro recurso. Isso em outro exercício. Aqui vai dar certinho. Ó, vou dividir por 0,05, que é o menor. Tá? Então, 1 dividido... Se fosse 1 dividido por meio, daria 2. Então, 1 dividido por tudo isso aqui, melhor, por só isso aqui, vai dar como? Vai ficar C20. Tá? C20. 1,5 dividido por isso vai dar quanto? Vai dar 30. E isso daqui por isso vai dar 1. Certo? Então tá aqui, gente, ó, a fórmula mínima da substância. Não deram todos os números inteiros aqui? Então tá pronto. Aí vocês podem estar perguntando, mas como você sabe que isso daqui é a fórmula molecular ou mínima? Olha, pela quantidade de carbonos, você tem muitos carbonos aqui. Eu acho que é a fórmula molecular, mas isso é que vai um pouco de experiência, né? Mas, para você saber se isso aqui é mínima ou molecular, você tem que ter o quê? Você teria que ter a massa molar. A massa molar não te dá a quantidade em massa aqui por mol? Então, se você pegasse, se ele te informasse qual era a massa molar dessa substância aqui, tá? Daí a gente poderia comparar com isso daqui, ou seja, a gente faria 20 vezes 12 mais 30 mais 16. Se batesse com a massa tabelada, a massa molar, realmente seria a fórmula molecular, tá? Que é igual à fórmula mínima, nesse caso. Tá bom? Espero que tenham entendido, tá? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, pessoal. Um abraço, hein?